Olá a todos, bom dia. Está iniciando o primeiro programa de esportes da Web TV Alô Parnaíba. Alô Esportes, alô Educação, alô Cultura. Aqui você vai ter o entretenimento, com certeza. Na apresentação, José Vicente. Comentários, Celson Carvalho e Paulinho Portela, que no momento não está conosco, mas faz parte da equipe esportiva da Web TV Alô Parnaíba. Também estaremos como convidados Jorge Lopes, ex-secretário de Esporte da capital, Teresina, e também presidente da Fundesp, Fundação de Esportes do Estado do Piauí, e também José Walter, da Transação, coordenador de esportes aqui do bairro Nova Parnaíba. Alô Esportes está iniciando diretamente aqui da quadra da Concha Acústica, no bairro Nova Parnaíba. Celso Carvalho, suas considerações. Bem, hoje é marcante para todos nós do esporte piauiense, de modo geral, mas aqui em Parnaíba especificamente, nós estamos estreando esse programa que pretendemos certamente levar à frente e com muito sucesso, com muita coisa, não só sobre o futebol de Parnaíba, mas o futebol piauiense, futebol mundial, para que nós possamos nortear todos os esportistas piauienses da nossa vida ao longo dessa história, como foi acontecido o futebol. E isso desde 1930, onde aconteceu a primeira Copa do Mundo, justamente no Uruguai, até os dias de hoje, que daqui a 10 dias, né? 10 dias não, pouco de 10 dias, nós estamos iniciando outra etapa, ou seja, a 23ª Copa do Mundo. Então é nosso primeiro preliminar e dá boas-vindas a todos os esportistas de Parnaíba, do Piauí e do Brasil. Alô Esportes vai também trazer informações, Celso, do esporte internacional, competições internacionais, competição nacional, Campeonato Brasileiro da Série A e da Série D, principalmente falando do Parnaíba Esporte Clube, que joga domingo contra o Motoclube de São Luís, uma partida decisiva. Tubarão do Litoral joga pelo empate diante do Motoclube aqui no Estádio Municipal Pedro Alelaf, domingo às 16 horas. Daqui a pouco vamos tratar do Campeonato Brasileiro da Série D. Também vamos trazer competições amadoras, destacando as competições amadoras aqui da cidade de Parnaíba, do litoral piauiense, falando da Copa do Mundo que está prestes a começar. Então, seleção brasileira estreia contra Marrocos, não é isso, Celso? Exatamente. Poucos dias, né? Como a Copa está faltando uma semana para nós iniciarmos a maior competição do planeta Terra. Como eu falei aqui, começou em 1930, justamente no Uruguai, e esperamos que essa Copa do Mundo ela possa realmente contemplar ou fazer com que ela reintegre, né, algumas ações, inclusive de ações políticas e movimentos de guerra que não aconteça, que eu me lembro que em 1942 e 1946 foi interrompida a Copa justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Esperamos que o mundo tenha uma vida diferente, que nós podemos nortear de forma diferente, que o dirigente e presidente e comandante dos países do mundo inteiro possa realmente mudar com essa filosofia do futebol, que é uma ação integradora e a ação que movimenta toda a população mundial. Gostaria de dar um alô especial, enviar aquele alô especial para todos os desportistas aqui do litoral piauiense, da cidade de Parnaíba e, por que não dizer, do estado do Piauí, que está dando o prazer de estar nos acompanhando com a programação esportiva da Web TV Alô Parnaíba. Celso Carvalho, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Classificação: Palmeiras está em primeiro lugar com 41 pontos, Flamengo em segundo com 34. Como você vê a questão dessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A? Em princípio, se pode se dizer que o Palmeiras, logicamente, pelo estar na frente, se hoje fosse definir as coisas, certamente o Palmeiras é campeão, mas tem muita coisa. Nós estamos praticamente na metade do Campeonato Brasileiro, tem muitos jogos para acontecer, o Flamengo mesmo ainda tem um jogo atrasado para ser realizado, e muita coisa até dezembro, onde o Campeonato Brasileiro encerra, muita coisa ainda pode se definir. Pode até ser que entre os dois não seja o campeão
Nós temos aí até o 5º lugar, o 4º lugar. Eu diria até o 5º lugar ainda tem chance de ser campeão brasileiro de 2026. E a questão da parte da chamada zona da confusão, lá o Vasco da Gama começou bem, teve até em 12º lugar, depois caiu, está lá embaixo agora fazendo parte da zona da confusão, Celso. A mesma coisa que nós preconizamos no início dos 2 ou 5 que pode ainda ter chance de ser campeão brasileiro de 2026, eu acho que é muita indefinição ainda com relação aos 4 serem rebaixados, porque tem muitos jogos ainda. São mais de 20 jogos que vão acontecer ao longo de, depois que encerrar a Copa, daqui a 40 dias, a Copa do Mundo encerra, que já foi suspensa, né? A partir de agora, os jogos, pelo menos o brasileiro e algumas competições internacionais. Então daqui para lá muita coisa pode se definir. Eu acredito que o Vasco, esses times maiores que têm a maior posição, inclusive que já foi campeão brasileiro, eu acredito que ainda pode se recuperar. E o Corinthians, Celso? O Corinthians? O Timão está lá em 10º lugar. Né? Coringão está em 10º lugar, mas o Corinthians vem capengando realmente nesses últimos 2, 3 anos aí, não é? Conseguiu, não é? Uma competição, alguns eventos, competições desse ano, conseguiu 2 eventos importantes e ainda não conseguiu se reorganizar e definir. Mudou de treinador, né? E pode ser que o Diniz, né, dê um destino diferente ao Corinthians, fique primeiro entre os 6 clubes. Quer dizer, eu acredito, no máximo 5º, eu não acredito muito no Corinthians nesse aspecto, porque eu acho que os times que estão mais organizados, como Palmeiras, Flamengo, esses times têm chances maiores de chegar ao título nacional do brasileiro. É isso aí, Campeonato Brasileiro da Série A, sendo destaque aqui no Alô Esportes. Daqui a pouco vamos conversar com o nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados de hoje, Jorge Lopes, estará presente aqui conosco. Ele também que faz parte da história do futebol piauiense, já que coordenou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da cidade de Teresina e também da Fundesp. Celso Carvalho, Campeonato Brasileiro está paralisado por enquanto, mas vem aí a Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro dá aquela respirada para os clubes se prepararem melhor, então, para dar prosseguimento logo após a Copa do Mundo. Já retornaremos com o convidado de hoje, Jorge Lopes. Estamos de volta com Alô Esportes, para você, desportistas da cidade de Parnaíba, do estado do Piauí e do Brasil também. Já estamos com o nosso convidado, Jorge Lopes. Lembrando, Celso, que trabalhamos em nome da Nova Era Água e Gás, ali no bairro Piauí, onde você, um atendimento especial, precisou de água mineral, precisou do gás, Nova Era Água e Gás. Também Multiesportes Brasil, na Rua Anhanguera, no bairro Piauí, ali próximo, ali a Pinheiro Machado, próximo ao Banco do Brasil. Então estamos com o nosso convidado, Jorge Lopes, Celso Carvalho. E agora vamos ouvir o Jorge Lopes dando suas considerações aí para os desportistas do estado do Piauí. Bom, primeiro, parabenizar esse momento que eu reputo da maior importância e o espaço em que a Alô Parnaíba traz o seu programa de esportes, um programa que inicia e que nos dá uma alegria imensa, porque está entre o Zé Vicente e o Celso Carvalho, que fazem a história, cada um no seu tempo, na sua forma, do esporte do Piauí. Chegar em Parnaíba e você está numa quadra poliesportiva, você está no espaço de lazer da comunidade, representa aquilo que nós iniciamos a nossa luta pelo papel do esporte como secretário de esporte da capital do Piauí em 1986. Eu tinha 23 anos de idade, eu fui o mais novo secretário de esporte de capital do Brasil e a partir daí a vida, os desígnios de Deus me colocaram muito no esporte e muito no setor primário,
quando eu fui convidado pelo governador Mão Santa para ser diretor administrativo e financeiro do Emater durante os 2 mandatos do seu governo. E a alegria de estar aqui muito próximo da casa do Mão Santa. O Mão Santa foi quem fez esta quadra poliesportiva. O Mão Santa foi um dos melhores governadores do Piauí, um homem de visão, e que a gente fica muito feliz em estar em Parnaíba hoje, abrindo o programa de esporte, o Brasil já quase estreando na Copa do Mundo, e a gente poder, Zé Vicente e Celso, estar ao lado de vocês. Eu parabenizo a iniciativa da Web Parnaíba de ter um programa esportivo, de levar exatamente o que está faltando hoje na base da sociedade brasileira. Levar esporte e lazer para a juventude, para os adolescentes de 7 a 14 anos, que foi o grande papel que nós fizemos na sequência da minha vida pública em chegar na Fundação dos Esportes do Piauí, para estruturar essa fundação quando não existia mais no papel de governo. Hoje ela é uma secretaria de esportes, o que é muito importante, mas a gente fica feliz demais em no dia de hoje eu poder estar aqui num programa de esporte que estreia à véspera de uma Copa do Mundo, onde o Brasil é o país do futebol e onde o esporte, eu entendo que é o grande caminho para tirar as crianças e os adolescentes do descaminho das drogas, do descaminho do ócio, dessa situação caótica que vive o país, com a juventude toda sendo cooptada pelas organizações criminosas e tirando essa juventude do papel do esporte no Brasil. Jorge, como você vê, quando você era secretário de esportes da cidade de Teresina, da capital, como você vê hoje a questão do esporte no estado, principalmente na capital, onde você já foi e exerceu essa função de presidente ou de secretário de esportes lá de Teresina? Zé Vicente, são momentos que a gente vê análise de capital. A Secretaria de Esportes de Teresina, a simpática CEMEL, que todos conhecem lá na capital, uma secretaria de um papel social importantíssimo e que, quando nós chegamos lá, o que nós fizemos? Nós fomos dar legalidade às entidades esportivas da capital. E nós convidamos naquela época o presidente do Fluminense, o doutor Francisco Horta, que foi a Teresina, para lançar o programa de legalização de entidades esportivas. Nós implantamos 80 centros esportivos na capital do Piauí. Significa dizer que 80 bairros ganharam esportes para que a criança, o adolescente, a juventude, a mulher, o pai de família, do final de tarde, quando ele chegava do seu trabalho, pudesse ter os centros esportivos legalizados e levando prática esportiva. Isso não tem mais em Teresina. Nós temos hoje as escolinhas de futebol em Teresina, que são mais de 100 escolinhas, onde os seus instrutores não recebem mais recurso para manter aquela criança em atividade. Não tem apoio de material esportivo. Isso é muito ruim. E o doutor Silvio Mendes é um prefeito que nós temos com ele uma simpatia de termos estado com ele na eleição da capital. Eu estive com ele esta semana, levando o filho do ex-governador Mário Covas para uma audiência. E ele foi muito sensível quando eu levei o presidente da associação do bairro Mário Covas, o Manel Messias, que lá precisava de um campus society, precisava da avenida moderna que entrasse no seu bairro de via duplicada e um centro de capacitação, e o prefeito Silvio Mendes autorizou. Então o nosso papel agora, como também presidente do PSDB no estado do Piauí, será buscar novamente o papel de resgatar o esporte de Teresina e nisso levando os presidentes de entidade associativa para conquistar quadras de esportes, campo society, todas as linhas de equipamentos públicos que favoreçam o esporte. E no campo profissional, Vicente, a gente lamenta que alguns times profissionais do Piauí, que levavam torcida para campo, não estejam mais, meu caro Celso Carvalho, na primeira divisão do futebol piauiense. O Flamengo, por exemplo, nós fizemos um Rivengo da Solidariedade no Albertão, com quase 50 mil pessoas e a entrada era 1 quilo de alimento para doar para famílias carentes. O estádio lotado, um Rivengo belíssimo, mas não podemos mais fazer um Rivengo no Piauí porque não tem mais o Flamengo. Tem o River, e o River em condições muito ruins, onde foi definhando o papel administrativo
E o time também foi aí não sendo mais um time que chegasse à Série B, buscasse a Série A do Campeonato Brasileiro, como hoje tem um time do Pará, o Remo. O futebol piauiense merece. Nós já tivemos o Tiradentes, um grande time montado com o apoio de todos aqueles que fazem a vida pública. Agora, só interrompendo um pouco, Jorge, agora o Piauí também está em uma ascensão muito grande, o enxuga-rato lá da capital, né? Piauí. Essa é uma alegria. O Piauí, que nós tanto visitamos a sede do Piauí, quando o Dr. Alfredo Nunes era o presidente, e depois ele foi presidente da Federação de Futebol do Piauí, e me fez o convite para ser juiz auditor da federação. Eu fui juiz auditor, em seguida eu fui diretor de árbitros da Federação de Futebol e fui presidente da Comissão Estadual de Futebol da Federação, onde nós pudemos realizar naquela época o primeiro curso de árbitro realmente voltado para uma capacitação do árbitro piauiense, com legislação esportiva, com educação física, com psicologia, com todo um papel da importância de um árbitro dentro de campo. Até o momento que eu cheguei na federação, o árbitro ele era aquele árbitro do amor pelo esporte. Ele era um árbitro de futebol de bairro, ele tinha um amor para ser um árbitro de futebol, ele chegava na federação pelo papel dele e muitos foram colocados assim, e bons árbitros. Mas quando nós chegamos na federação, fizemos um curso que qualificamos quase 30 novos árbitros e colocamos no mercado do futebol piauiense. Então o futebol piauiense é um futebol pujante. O piauiense, na verdade, o Celso aqui é testemunho, porque o Celso foi nosso diretor da carteira de projetos da Fundesp. Foi uma área criada quando nós chegamos na Fundesp e o Celso Carvalho desempenhou muito bem esse papel. Nós deixamos na Fundesp para os presidentes que chegarem lá, depois que a gente deixou a Fundesp, pelos próximos 20, 30 anos, ele tem uma carteira de projetos de todas as áreas esportivas do estado do Piauí a serem desenvolvidas, porque nós vimos lá a importância disso, Zé Vicente. Nós chegamos na Fundesp no primeiro ano, o piauiense conquistou 280 medalhas fora do estado, Celso. Você acompanhou aquele papel de todas as modalidades esportivas, Zé Vicente, que nós demos a oportunidade de viajar fora do Piauí. Inclusive a nossa judoca maior, a Sara Menezes, a primeira passagem aérea nós destinamos para ir à Venezuela para ganhar um torneio de judô. E ela chegou a ser campeã mundial de judô e foi secretária de esportes, como eu fui agora há pouco tempo, deixou a secretaria. Mas nós temos no jiu-jitsu, no taekwondo, no futebol, no tênis, em todas as modalidades. No atletismo, o piauiense, ele tem o estereótipo do atletismo. E está aqui outro coordenador que a gente colocou, o Celso é testemunho, está do meu lado. O Celso coordenava as seletivas da São Silvestre. O piauiense de Parnaíba, o piauiense de Floriano e da região, de Pix e de Teresina, nós fizemos seletivas que o Celso veio coordenar e daqui de Parnaíba saiu, de Pix, de Floriano, de todo o Piauí, aqueles que foram para São Paulo no final do ano e competiram na seletiva da São Silvestre. Foi dessa maneira que a gente fez o esporte do Piauí, tanto na CEMEL, onde legalizamos as entidades, inauguramos 3 ginásios poliesportivos, o ginásio Rui Lima, o ginásio Pato Preto no Mocambinho, o Rui Lima entre o Promorá, Bela Vista e Parque Piauí e o Edmilson Jorge no Disseu. As únicas obras que Teresina ganhou, e nós deixamos a CEMEL há mais de 30 anos. Nunca mais, Celso, você fez ginásio poliesportivo de ponta nos bairros. Então, o esporte piauiense precisa de nova visão de futuro dos governantes que estão no poder. E certamente que o papel do futebol profissional, a gente fica feliz de ter passado pela Federação de Futebol e queremos o resgate, não só do Piauí, mas o resgate e crescente o nosso Fluminense. Eu sou um torcedor tricolor, torcedor do Fluminense, e o ex-senador João Vicente Claudino. Ontem trouxe Ricardo Rocha. Ricardo Rocha hoje estava em Teresina esses dias, né? Ricardo Rocha em Teresina. Para implantar o... né? Porque ele é uma pessoa que coordena esse trabalho de estudo de escolinha, de criação de escolinha, e ele faz um trabalho já do Nordeste. E há muito tempo, João Vicente, me permita, ele já insistia e tentava trazer o Ricardo Rocha, que ele faz um trabalho magnífico no Nordeste, em alguns estados do Nordeste. E pela primeira vez na história do Piauí, está trazendo um ex-atleta da seleção, campeão do mundo, para implantar o sistema técnico de escolinha de forma científica e correta, pelo caminho certo. Então ele é um técnico, um cara conhecedor profundo da coisa. Eu quero aqui abrir um adendo,
que quando o Jorge assumiu a Fundesc, a primeira coisa, como eu vim da CEPISA, eu lá fui diretor de planejamento estratégico e planejamento e recurso humano, o Jorge, qual foi o cuidado que ele teve quando foi extinta a FAGEP, o Monsanto entregou a criação da fundação, e o Jorge teve essa grande habilidade, eu acompanho o Jorge há mais de 30 anos, Obrigado, de criar a Fundação de Esporte do Piauí, porque a FAGEP tinha sido extinta. Mas o projeto maior do Jorge, do governador, posteriormente, era criar uma secretaria que posteriormente foi criada. Mas o Jorge teve o cuidado de fazer um diagnóstico. Nós reunimos, viu, Vicente? O Jorge, eu vou tentar aqui, ele também foi presidente da Liga de Angical, que é a terra onde ele tem uma convenção, que a esposa dele é de lá, e a esposa dele foi prefeita. Eu quero dizer o seguinte, foi feito um diagnóstico, um simpósio que eu tive a oportunidade de coordenar, onde reunimos praticamente 80% dos secretários estaduais de esporte, onde passamos uma semana levantando todas as questões do futebol, não só o futebol piauiense, mas o futebol brasileiro, e com esse diagnóstico que nós fizemos, o relatório saiu, o governador tomou conhecimento disso, foi aí que facilitou as coisas. Eu lembro também muito bem que nós tínhamos aqui, no período de julho, não é? E isso está com 4, 5 anos que acabou, que nós coordenávamos aqui, juntamente o Jorge era o presidente, ele vinha inclusive para cá no período eleitoral, dezembro, janeiro e fevereiro, não é? E julho, nós fazíamos o verão no litoral, além da seletiva. Outra coisa, Jorge, que eu vou destacar aqui com você, vou lembrar e você vai falar isso nos seus trabalhos daqui para frente. Foi na gestão do Jorge que ele incentivou e deu todo o incentivo, intensificou, que já existia a seletiva de São Silvestre, a chamada Volta da Cajuína, que foi na sua gestão foi criada, e que lá, pela primeira vez na história da São Silvestre, nós tivemos 2 piauienses no pódio. O Domingos Donato e a irmã dele subiram no pódio. O Domingos Donato fez num ano ficou no 4º lugar e a irmã dele ficou em 5º lugar. Então foi assim que foi valorizado a seletiva em todos, praticamente em 70 municípios, nós fazíamos uma seletiva, e depois os 2 atletas melhores de cada município disputavam em Teresina, inclusive Parnaíba também tinha seletiva, aí em Teresina disputavam os atletas. Chegamos, Jorge, acho que você lembra disso, chegou ao ponto de mandarmos 10 atletas nossos para disputar São Silvestre, que é a maior competição do mundo de corrida de rua em São Paulo. E eu tive a oportunidade durante 15 anos de fazer isso, justamente quando o Jorge teve como presidente da Fundesc, que foi o que mais valorizou essa competição. Já retornaremos daqui a pouquinho com a segunda parte, com a entrevista com Jorge Lopes. Estamos de volta com o Alô Esportes. Você está assistindo Alô Esportes na Web TV Alô Parnaíba. Retornamos falando também dos nossos patrocinadores, Nova Era Água e Gás, ali no bairro Piauí. Também Multiesportes Brasil, com muitas novidades aí para a Copa do Mundo, camisas, bonés, tem a corneta, tem também várias opções para os torcedores brasileiros comprarem lá na Multiesportes Brasil, no bairro Piauí. Falar com o Charles e lá no Nova Era Água Mineral e Gás, também com o Wellington. Jorge Lopes, suas considerações finais, mas antes fale a respeito do seu programa como hoje pré-candidato ao Senado Federal. Bom, dizer do momento realmente de muito entusiasmo. Nós chegamos ao PSDB há 4 meses, pelo convite do presidente Aécio Neves, hoje pré-candidato à presidência da República, de Marconi Perillo, hoje pré-candidato ao governo de Goiás. E semana passada estivemos com o Ciro Gomes, que tudo indica será o futuro governador do Ceará, também pelo PSDB. E estamos integrando esses líderes nacionais para só erguer o PSDB no Piauí. O PSDB de Uol Ferraz, de Firmino Filho, de Silvio Mendes, de Freitas Neto. E com isso a gente tem a bandeira do esporte como ponto principal da nossa chegada, se Deus quiser. E o povo do Piauí que deseja mudança, renovação
do Senado da República, que é preciso, serão 2 vagas para o Senado. Pouca gente sabe que o eleitor vai votar 2 vezes para senador. Ele vota no primeiro senador que tiver a sua simpatia e pode dar o segundo voto para o pré-candidato ao Senado do PSDB, pelo papel da minha história no esporte, de secretário de esporte da capital, presidente da Fundação dos Esportes do Piauí, diretor do EMATE no governo do Mão Santa durante todos os seus 2 mandatos. E a gente tem, nesse momento, Vicente, a lembrança, e Celso acompanhou muito bem, de coisas que nós queremos defender e trazer de volta, como o segundo tempo, como o esporte cidadão, que chegou a 40 mil crianças do Piauí, adolescentes, um programa que eu consegui do governo federal, quando eu era presidente da Fundesp, para 200 municípios do Piauí e 50 bairros de Teresina. A criança de 7 a 14 anos tinha um núcleo de 200 crianças, gerou 4 empregos para cada núcleo, então nós tínhamos aí mais de 1.000 empregos gerados, a oportunidade de o Piauí, na verdade, o professor de educação física, o ex-jogador de futebol, aquele aluno de arte cênica, aquela menina de pedagogia, eles foram para o programa levar atividade esportiva, levar o caminho da criança e do adolescente para o esporte, para uma vida melhor. E na tinha aula de reforço escolar. Aula de reforço e alimentação. Então esse programa acabou. Então, como pré-candidato ao Senado, eu quero poder trazer que as minhas emendas venham para programas como esse. O Pintando a Liberdade, que fabricava todo o material esportivo do programa dentro das penitenciárias de Teresina, e que a penado diminuía ali a pena daquele motivo que você ingressou das penitenciárias do estado do Piauí. Acabou também o Pintando a Liberdade. Então, são programas como esse que levavam a sociedade a paz, o equilíbrio, a criança tendo um caminho. E aqui o Walter me dizia agora há pouco o relato da sua ânsia, do seu sonho de levar essa juventude de Parnaíba para o esporte, porque senão vai tudo para o descaminho das drogas e vai para o descaminho do ócio. Então, a nossa luta como pré-candidato ao Senado da República será que a bandeira do esporte seja importante na vida das pessoas, porque é esse momento que resgata a criança e o adolescente desse descaminho que está tomando conta da periferia, desde a menor cidadezinha do Piauí até as médias. É um problema gravíssimo e estão atacando somente as consequências, não estão atacando a causa. A causa é levar a juventude para uma vida saudável, é levar a criança para uma vida saudável. E o esporte é o melhor caminho e é o caminho mais importante que nós temos. Então, esse é um momento de pré-campanha e a gente fica feliz demais em estar num programa de esporte da Alô Parnaíba, o programa que nasce com 2 grandes nomes, o Zé Vicente e o Celso, 2 amigos que a gente vê a importância do papel do esporte na cidade de Parnaíba e em todo o litoral do Piauí, e levado para o mundo todo hoje através da web. Então, esse momento, Zé Vicente, é um momento de contar a história, de contar o papel do partido que nós estamos só erguendo no Piauí. Conseguimos montar uma chapa tem pré-candidata ao governo do estado, a doutora Lúcia Santos. Eu estou como pré-candidato ao Senado, uma chapa de pré-candidatos a deputados federais, inclusive nomes de Parnaíba. Nós temos na chapa pré-candidato o Antônio de Pádua e o Arlindo Leão para estadual, e temos 31 nomes para deputados estaduais, homens e mulheres. Então foi um esforço imenso, talvez o maior desafio da minha história de vida pública, montar um partido em 4 meses e ter a confiança de líderes nacionais. E quero dizer em primeira mão aqui, Alô Parnaíba, pouca gente sabe disso, somente o presidente do partido no Rio de Janeiro, o deputado federal Luciano Vieira, mas o nosso animal, o Edmundo, um dos grandes craques do futebol brasileiro, será candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro e me disse que quer vir ao Piauí para um grande evento para o esporte. E nós vamos, Celso, programar esse evento. Eu quero você do meu lado, você que sempre foi um planejador, quero o Zé Vicente do lado, quero o Walter do lado, quero poder trazer o Edmundo para um grande momento em Teresina do esporte, com todos os presidentes de federações de esporte, todos os presidentes de centro esportivo, todos os esportistas, para que o Edmundo possa dizer que da sua eleição como deputado federal do Rio pelo PSDB e o seu papel no esporte do Brasil, ele possa estar ajudando o Piauí nas nossas caminhadas, na nossa luta. Então nós queremos fazer da nossa luta de pré-candidato ao Senado a luta
da importância do esporte. E é o que nós vemos hoje no cenário mundial. O maior evento do mundo de futebol está às vésperas de ser aberto, e o Brasil, certamente, nós queremos que o Brasil traga aí o nosso título mundial para incentivar cada vez mais a criança brasileira à prática esportiva. É isso aí, Alô Esportes, com a presença do Jorge Lopes, agradecemos desde já a sua presença aqui conosco na Web TV Alô Parnaíba, fazendo, acredito eu, que pela primeira vez aqui na cidade de Parnaíba, um programa de esporte itinerante aqui na quadra da Concha, no bairro Nova Parnaíba. Celso, agradecemos aqui ao Jorge Lopes. Eu faço as palavras do Jorge e dizer para o seguinte, que na verdade tudo que o Jorge falou, ele nem falou. Para mim até eu me surpreendo, coincidentemente, Jorge, eu comecei no esporte como coordenador de esporte. Você sabe que o Ranulfo tem o Raposo, em 73, como diretor do SESC, em 73, diretor de esporte do SESC em Teresina. E também o Jorge, praticamente com a minha idade também, começou. E conheço o Jorge Martins, um guerreiro, um lutador, é uma pessoa que, quando traça um plano, acontece mesmo, nada disso. Quando menos esperava, o Jorge estava acontecendo com aquilo, vamos fazer isso aqui, já estava acontecendo. Então isso é uma prova do que tem pessoas do esporte que tem muita capacidade de ajudar com que as coisas do mundo geral, da política no geral, que fica até fadada a política, porque acha que as coisas que promete não cumprem. O Jorge é dessas pessoas que não usa a política como instrumento, mas usa a política como meio de que as coisas aconteçam, principalmente voltado à criança, adolescente, não é? De que possa realmente desenvolver o esporte. Na área do esporte, né? Na área do esporte, que é o mais importante, porque, como o Jorge falou, o esporte, sem dúvida alguma, é uma peça fundamental dentro do desenvolvimento. É através do esporte que a criança evita o vício. É através do esporte que a criança se torna mais sadia. É através do esporte que a criança sociabiliza. É através do esporte que a criança procura se educar, inclusive respeitar seus pais e os mais velhos. Então eu fico muito feliz com o Jorge mais uma vez aqui com a gente, estar aqui em Parnaíba para fazer esse trabalho muito importante. Certamente não vai ser só essa entrevista, ele vai ter outra agenda hoje durante o dia de Parnaíba, com as pessoas que fazem parte do PSTB daqui de Parnaíba. Eu fico muito feliz porque sou uma pessoa que conhece e testemunho tudo que o Jorge falou aqui sobre a sua vida e seu trabalho como desportista e esportista do futebol, do esporte piauiense. É isso aí, já retornaremos com o Alô Esportes. Retornamos com o programa Alô Esportes. Trabalhamos em nome do Nova Era Água, Mineral e Gás, no bairro Piauí. Pensou em água, pensou em gás? Nova Era Água, Mineral e Gás. Fala lá com o nosso amigo Wellington. Também Multisportes Brasil, na Rua Anhanguera, no bairro Piauí. Charles, um dos nossos patrocinadores do Alô Esportes. Vamos falar agora do Tubarão do Litoral, que joga neste domingo às 16 horas uma partida decisiva contra o Motoclube de São Luís do Maranhão. Parnaíba Esporte Clube, que andou meio que capengando no início da competição, mas no decorrer da competição pegou mais um ritmo de jogo e aí então hoje está aí disputando a última vaga, a classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor parnaibano está convocado, torcidas organizadas, para comparecer no Estádio Municipal Pedro Alelaf. Parnaíba está no seu grupo com 11 pontos, Motoclube com 9, Parnaíba joga pelo empate e aí teve uma semana de preparação, ainda está na semana de preparação. Celso Carvalho, Parnaíba aí já pleiteando a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, é uma situação difícil do Parnaíba, porque ele já teve oportunidade. Nós temos nesse grupo 2 times tradicionais, que é o Sampaio Corrêa, não é? E o Motoclube. O Motoclube ainda não é, ao longo desses 50 anos que eu acompanho o futebol piauiense e brasileiro e do Nordeste, o Motoclube Maranhão é uma equipe muito bem estruturada.
Eu conheço em São Luís, um outro clube, conheço o Sampaio Corrêa, principalmente esses dois clubes, é igual o Rio Flamengo em Teresina. Bem, então, jogando pelo empate é vantagem. Agora, depende muito do esforço, da dedicação dos atletas, mas como também depende do incentivo do torcedor parnaibano de levar o seu incentivo, a sua força para que o Parnaíba possa obter. E a vantagem é muito grande. Além de jogar dentro de casa, com sua torcida, nós temos uma vantagem do time de Parnaíba. Joga pelo empate, o que às vezes é um resultado perigoso, uma coisa difícil. Se for atleta, sabe disso, Zé Vicente. Mas não é impossível e o Parnaíba tem crescido gradativamente. E quando perde um placar muito pequeno, de 1-0, empata, mas não está sendo aquele Parnaíba que tem jogado tão péssimo e não tem se decepcionado. É um time que tem sua limitação, porque o time é pequeno, né? Não é um time que tem um grupo grande de atletas qualificados, mas de certa forma o Parnaíba tem chance e oportunidade de se classificar. Agora, no jogo contra o IAP, lá em São Luís, Parnaíba jogou muito bem, conseguiu vencer, teve uma sessão muito boa e a gente espera que o Parnaíba Esporte Clube, nosso representante aqui do litoral piauiense, do estado do Piauí, venha se classificar para dar aquela alegria ao torcedor parnaibano. Parnaíba, ele estava perdendo o último jogo contra... se eu não me engano, Iguatu. E no finalzinho conseguiu empatar com o gol do Jefinho, penalidade máxima, já nos acréscimos. E aí então a gente espera que o torcedor compareça, vai incentivar o Tubarão do Litoral. É um jogo decisivo para a classificação do Parnaíba Esporte Clube. Zé Walter é um dos nossos convidados, também já fez parte da direção do Parnaíba há alguns anos atrás, não foi, Walter? Sim. Na época, em 96, eu estive ao lado do Parnaíba, dentro do Parnaíba, acompanhei todo o trabalho feito pelos maiores treinadores do futebol mundial, ou jogador mundial, Caçapava, e aprendi muito com ele. E o Parnaíba hoje está aí, se rastejando, correndo atrás de uma classificação, que onde o Parnaíba era para ter um time mais confortável, estar mais confortável na tabela, uma oportunidade única de disputar uma Série D do brasileiro e crescer diante das grandes equipes do futebol brasileiro. Aí a equipe veio meio capengando de lá para cá, ganhou 2 jogos, aí teve a chance de se classificar em casa e terminou empatando o jogo e tem mais oportunidades, só depende dele agora. E vamos torcer para que ele ganhe o jogo, empate, se classifique e dê alegria ao torcedor parnaibano, que é apaixonado por futebol. É a nossa equipe que representa o Piauí, representa a Parnaíba e representa a nossa cidade como um dos melhores times do futebol, é o mais velho do futebol piauiense. E vamos torcer para que o Parnaíba venha vencer. No empate é bom, é ótimo, se classifica, mas a vitória é melhor ainda. Parnaíba, quando sempre faz uma boa campanha, os campeonatos em que participa, o torcedor comparece ao estádio. Então essa é a hora em que o Parnaíba Esporte Clube precisa do incentivo das torcidas, o torcedor parnaibano, que não deixa de comparecer ao estádio municipal Pedro Alelaf, já que é uma partida decisiva. E outra coisa, Celso, o parnaibano ama futebol. O parnaibano, final de semana, você pode procurar os campos de futebol na cidade de Parnaíba, futebol amador, que lá está, sempre o torcedor parnaibano está comparecendo, seja competição amadora, seja a competição profissional, mas o parnaibano, ele ama o esporte, principalmente o futebol. Essas são as nossas considerações em relação ao futebol, que já nós vamos trazer notícias do futebol amador da cidade de Parnaíba. Mas o Parnaíba Esporte Clube, o torcedor precisa comparecer, o torcedor precisa estar lá no estádio para poder incentivar o Tubarão do Litoral parnaibano. Torcedor parnaibano, você está convocado para ir lá torcer, incentivar o Tubarão do Litoral à classificação contra o Motoclube de São Luís às 16 horas. Zé Walter. Eu com certeza, como um ex-jogador, ex-diretor do Parnaíba, eu não falto nem jogo do Parnaíba. Domingo passado, atrasado, eu estava na Pé de Sal, faltava 20 minutos para começar o jogo, tem que ser às pressas, porque
Eu amo Parnaíba. Eu sou apaixonado pelo futebol, principalmente pelo futebol de nossa cidade, que é onde nós temos nosso representante maior, que é o Parnaíba. E vamos torcer para que ele se classifique e continue com essa campanha para que possa chegar muito mais do que imagina. E nosso esporte amador, como é que vai? Nosso esporte amador, a gente Aqui na Parnaíba. daqui a pouquinho vamos trazer todas as informações sobre o esporte amador aqui na cidade de Parnaíba. Já retornaremos. Alô Esportes está de volta, trazendo agora o destaque das competições amadoras na cidade de Parnaíba. Vamos falar do 8º Campeonato Arena Morada, Futebol 7, terceira rodada no sábado, às 15 horas, Vila Nova versus Remo. Às 16 horas, Hang Boy versus Calçada Futebol Clube. Às 17 horas, Chapecoense versus Freigino. Já no domingo, pela terceira rodada, temos às 15 horas, Flamengo das Canárias versus Racionais, Náutico Vilizite. Às 16 horas, Náutico Vilizite versus Juntos e Misturados. E às 17 horas, Náutico versus Flamengo das Canárias. A organização é do Pádua e do Juruna. Então está aí o campeonato lá da Arena da Morada. Vamos falar agora de primeira Copa Casaco. Tem a sua rodada no sábado, às 15 horas e 45 minutos. É Load Futebol Clube versus Águia Futebol Clube, às 15h45 no sábado. Já às 16 horas e 30 minutos, Clube da Cidade 100% Deus versus Red Bull. E no domingo, dia 7, 8h30, Clube da Cidade 100% Deus versus Independente Futebol Clube. E às 9h15, Palmeiras versus Atlético Santa Luzia. A organização é do José Walter, que vai dar mais informações da competição, da qual ele é o coordenador, tanto coordenador de esporte do bairro Nova Parnaíba, também lá da primeira Copa Casaco no Cacimbão. Zé Walter. Bom dia a todos da TV Web, Alô Parnaíba, da Web Parnaíba, né? E aceitei esse convite e vim fazer parte dessa entrevista, dessa abertura desse programa de vocês. E dizer que o campeonato Casaco, primeira Copa Casaco, tem a organização do Walter, da nossa pessoa, onde tem 12 equipes disputando o campeonato e já está na 6ª rodada e o campeonato está a 1000 por hora. Sempre que não tem um jogo, o pessoal me cobra por qual motivo e eu digo, olha, as equipes entram em muitos campeonatos e querem disputar todos os mesmos horários, do domingo ao sábado. Mas naquele jogo de cintura, aquela maneirazinha brasileira de fazer a competição que eu tenho, que outras pessoas também têm, a gente está encaixando os jogos aos sábados, essa rodada, sempre que precisa, ao sábado à tarde e domingo de manhã. E o campeonato está bem desenrolado, é uma competição que tem o apoio da nossa deputada Graciela Monsanta, justamente com o Zé Santana. E se não fosse nossos políticos parnaibanos, ou seja, a nossa deputada, com certeza não ia acontecer, porque condições financeiras não tem para dar uma premiação boa, como nós está sendo dando uma premiação boa a eles. E está da melhor maneira possível. Eu gostaria de fazer um convite a vocês que fizessem parte dessa cobertura, desse campeonato, que vai até o início do mês de julho. E se Deus quiser até lá, e muita coisa boa vai acontecer. Toda hora os presidentes me insultam, perguntando como é que está a rodada, como aconteceu, quando é que vai ter, quem joga. E isso aqui eu estou sempre informando ele através das redes sociais, das rodadas, dos resultados, dos próximos jogos. E eu estou fazendo aquilo que eu posso e que gosto de fazer. É um futebol de qualidade. Na quadra, o nome da quadra aqui? É lá no campo do Aí no campo. Aqui no povoado Cacimbão, aqui ao lado do Poço São Raimundo. É um povoado muito bem quisto, um povoado bom, que todo mundo gosta. E o Casaco é uma pessoa que mora ao lado, que é o dono do campo, e fez esse convite e aceitei fazer essa Copa lá. E graças a Deus a Copa tem futebol lá. Futebol Society. É isso aí, trazido Alô Esportes
vai sempre destacar o futebol amador da nossa cidade, você coordenador de esporte aqui de Parnaíba, divulgue aqui o seu campeonato na Alô Esportes, entre em contato conosco, pode entrar em contato através com a produção da Web TV Alô Parnaíba, o zap ou seja, o WhatsApp é 86 995 17 80 24 para você anunciar a sua competição, a qual você está coordenando aqui na cidade de Parnaíba. Também, Celso, futebol amador sempre é destaque aqui no Alô Esportes. Certamente, eu fico muito feliz de voltar a conhecer, que ele já me conhecia, eu acho que eu também lembro dele, não lembro dele, mas certamente ele se conhecia, o Zé Walter, né, essa liderança que tem uma estrutura muito boa aqui, onde nós estamos gravando esse programa, está de parabéns. Parabéns a Gracinha, deputada Gracinha, por apoiar o futebol, porque eu acho que o esporte, em meu geral, tem que ser apoiado. Se não contar com a ajuda de pessoas como a Gracinha e outros políticos para ajudar, certamente não anda. E eu quero aproveitar o ensejo aqui, fazer a doação ao Zé Walter de uma obra nossa mais recente, que publicamos sobre uma trajetória de 120 anos do futebol piauiense, né, que começou justamente aqui em Parnaíba, Paulo. Em 1905, futebol. O Parnaíba, como você bem disse, é o time mais antigo em atividade, mas não é o time mais antigo criado no futebol piauiense. Mas em atividade porque os mais antigos, inclusive o Teresina já foi extinto em 1906. E o Internacional veio depois. Mas o time mais antigo em atividade do futebol piauiense e do Brasil é o Parnaíba Esporte Clube, que foi criado em 1913. Então eu quero fazer essa doação a você dessa obra simples, modesta, mas com muito amor que eu fiz para os piauienses. Eu só agradeço ao meu amigo Celso por essa homenagem, esse presente. Que livro é cultura. E eu adoro ler, gosto de ler, principalmente coisa do esporte. Procuro me atualizar. Eu tenho um outro livro lá em casa também que eu ganhei das equipes do futebol piauiense. Todas as equipes do futebol piauiense que disputaram, eu tenho um livro lá em casa. E mais esse aqui que vai fazer parte da minha coleção de livros, onde eu gosto de ler. E vim das mãos do Celso, que é um cidadão, um desportista, um representante do nosso futebol do Piauí, tanto no profissional como no amador. E pessoas como você, Celso, eu gostaria sempre de estar perto ao lado, porque só me fortalece muito mais fazer aquilo que eu gosto, é fazer futebol, e futebol de qualidade. E pessoas como você, o Jorge, o Zezinho, que vai passar pelo Parnaíba, a gente tem que reunir esse pessoal que gosta do esporte e fazer somente um grupo para que fortaleça muito mais as competições e a gente tenha mais força vontade de fazer mais ainda aquilo que a gente pode fazer, é trabalhar em prol do esporte. Muito obrigado, um dos melhores presentes que eu ganhei ultimamente, até me emociono, porque, cara, vai dar valor, que é o bom no futebol é isso aqui, a gente ter consigo pessoas de boas, pessoas que já jogaram, já fizeram organizar campeonato e representar nosso Piauí, tanto em representações esportivas, como dentro de campo, dentro de quadro, dentro de estádio. Isso aqui pra mim, ó. Obrigado, Celso. E olha, e o desportista que está assistindo nosso programa, se quiser adquirir, pode adquirir lá na Banca do Louro. Tá um preço modesto, né? Tá na promoção, é R$30 essa obra, o valor dela é R$50. Como nós estamos já há quase 6 meses que lançamos esse livro, lançamos em dezembro, ele foi lançado em dezembro. Se você quiser adquirir essa obra aqui, você pode adquirir na Banca do Louro, pelo preço modesto, como eu falei, de R$30. Eu quero só destacar aqui, eu vi aqui a emoção do Zé Walter, eu quero destacar aqui quantos e quantos coordenadores de esportes, donos de times aqui do subúrbio, que existia um subúrbio muito forte aqui na cidade de Parnaíba, estão esquecidos. Alguns já não estão mais entre nós, mas foram esquecidos pelo tempo. Então aqui no Alô Esporte, Celso, nós vamos sempre destacar coordenadores de esporte, vamos trazer ex-atletas, como é o caso do Paulinho Portela, ex-River, Botafogo, e no próximo programa vai estar com a gente aqui. 4 de julho, Tiradentes, Flamengo. Então ele vai estar fazendo parte da nossa equipe esportiva, o Paulinho Portela. E também vamos convidar ex-atletas, né, que já foram destaques no futebol piauiense brasileiro, principalmente do Nordeste também.
E aqui de Parnaíba, ex-atletas que jogavam, para quem conhece a cidade de Parnaíba, quem conheceu o futebol nos anos 70, 80, até mesmo 90, futebol amador, o Parnaíba, aqui em Parnaíba sempre teve destaques para o futebol profissional do estado do Piauí e do Nordeste. Então nós vamos convidar ex-diretores de clubes, donos de clubes suburbanos, amadores e ex-atletas que na realidade fazem parte ou fizeram, e ainda tem outros que fazem parte do nosso futebol aqui do litoral piauiense, não só de Parnaíba, mas temos Ilha Grande do Piauí aqui perto, temos também Cajueiro da Praia, Luiz Correia, então toda essa região, Buriti dos Lopes, Cocal. Inclusive, um dos destaques nós vamos trazer também é o Valdomiro Ferreira, jogou no Parnaíba Esporte Clube, no Sampaio, no esporte, no Remo, então é isso aí, Zezinho, vamos falar de esporte. Só, desculpa cortar o seu raciocínio, falando no Valdomiro, quem teve o prazer de vender o Valdomiro para o Fortaleza fui eu. Quando eu era diretor de Parnaíba, fizemos o Manuel Gugel, ex-dono das maiores bandas de foto do Ceará, que era presidente do Fortaleza na época, e perguntou para mim, Valdo, diretor, como é que a gente faz quando fazer um amistoso em Parnaíba e trazer uns caras que eu precisando com uns jogadores pro cearense? Eu digo, vamos, o que é que você está precisando? Você me dá só o hotel que o resto eu me viro. Pois tá bom, para o Fortaleza. Aí nunca me esqueci, Valdomiro era no auge, ele pegou uma bola no meio do campo, deu um 3 dedos, a bola saiu rodando, caiu bem no gol, de tiro, rapaz, tira que ele vai sair. Ele levou Valdomiro, Totonho, Marreco e um grande goleiro também, que esse acabou no mundo das drogas, dos vícios, o Careca, que era da Ilha Grande de São Isabel. Foi um destaque, destaque, eu joguei contra o Careca, joguei com ele. ele. Sim, como é que é a lembrança viva nossa? Exatamente, Careca, que é importante. O maior goleiro, ele não pegava a bola, ele voava nas bolas para nem passar fora da trave. E pra gente não ser assim tão injusto, né? A gente não pode esquecer que aqui dentro de Parnaíba nós vamos trazer todos os ex-atletas, aqueles que ainda estão entre nós, para conversarmos aqui no Alô Esportes. Daqui a pouco retornaremos com o Esportes, Alô Esportes, para você. Alô Esportes, retornando para você, falamos em nome de Nova Era, água mineral e gás, ali no bairro Piauí. Também Multisportes Brasil, muitas novidades para você desportista, lá na loja Multisportes Brasil, na Rua Anhanguera, no bairro Piauí, próximo ali à Avenida Pinheiro Machado. Procure o Charles, nosso amigo Charles, lá tem diversas mesmo novidades agora, principalmente Copa do Mundo está chegando e aí então a Multisportes Brasil tem muitas novidades para você. Vamos falar agora sobre o futsal, que o Zé Walter sempre foi um coordenador, um militante, foi um dos baluarte, dono, proprietário de um dos maiores times de futsal do Norte e Nordeste, Transação. Fale aí, Valdo, futsal na cidade de Parnaíba. Meu caro amigo Josézinho, o nosso amigo Celso e o nosso cinegrafista. A minha história no futsal começou aqui nessa quadra, aqui nesse palco, nesse salão onde nós estamos, que antes era aberto, não tinha nada de coberto, era um mosaico, portezinho de madeira, e aonde o nosso amigo Monsanto, um dos maiores políticos, eu tenho o maior respeito do Nordeste, podemos até falar do Brasil, o velho Monsanto, não tem ninguém esse Monsanto, porque ele sempre apoiou, e aí, ultimamente, através da filha da deputada Graça Monsanto, deu uma ênfase. Hoje, todo o bairro de Parnaíba tem uma quadra coberta, e a nossa história aqui era meia-noite, saí daqui meia-noite da manhã, com 22 garotos treinando, e eu deixando a casa de cada um, correndo atrás do que aquilo que eu gosto de fazer. Era lutar pelo esporte e ter o melhor time do Piauí. Foram 10 anos soberano, de Parnaíba a Uruçuí, de Sobral a São Luís, onde eu passei sempre fui vitorioso. E o futsal hoje, para me aprofundar muito mais, se vai ter outras oportunidades, nosso futsal parnaibano, infelizmente, hoje eu posso dizer com toda seriedade, depois que eu parei no esporte, no futsal, a cidade de Parnaíba parou diante do futsal, totalmente, porque o incentivo é maior. E sem falar que eu revelei vários jogadores aqui em Parnaíba, tipo Mário Cristiano, que foi para o Atlético Mineiro, foi para o Palmeiras, Raimundo Castro, conhecido Pica-Pau, teve uma passagem, foi campeão
da Libertadores, Pedro Caro Barbosa. Teve o Tiquito, também outro cara que jogou no Sul. Então, são vários jogadores como profissionais de campo também, mas o futsal de Parnaíba, craque, só temos, mas infelizmente o incentivo é muito pouco. Eu vou pedir à nossa deputada para que eu faça, no mês de julho, fazer um campeonato aqui sub-17, 18, uma garotada nova, para tirar esses garotos das drogas, da rua, estudar, ir para o colégio. E o esporte incentiva isso, faz com que a pessoa, através do esporte, cresça na vida. Não é à toa que hoje tem grandes craques de futebol mundial através da escolinha de futsal, escolinha de futebol society, futebol de campo. E é preciso que alguém nos dê apoio. E esse apoio tem que partir da nossa autoridade, nossos representantes, nossos políticos. E a pessoa hoje que eu foco, que eu peço, que eu corro atrás, é a Gracinha Monsanto, ela tem dado grande apoio. Hoje eu tenho as nossas quadras aqui se acabando, as quadras, todo bairro tem uma quadra coberta se acabando. Quer dizer, ela fez e para continuar o trabalho, era para cuidar, o nosso representante está aí, ó, parada. Não quero falar aqui de administração ninguém, mas quero falar na nossa realidade, que o futsal parnaibano acabou literalmente. É isso aí. A você que quer anunciar a sua marca, aqui ser um dos nossos patrocinadores da Alô Esportes, programa de esportes, nos acompanhe também pelas redes sociais, no Instagram, Alô Parnaíba, e também no nosso canal no YouTube, @Alô Parnaíba, toda a programação da TV Web Alô Parnaíba. Você vai acompanhar. Se você quer anunciar a sua marca, entre em contato conosco e aí com certeza você vai ter aquele retorno que você está esperando. Falando também de que nós estamos já finalizando o nosso programa de esportes, Alô Esportes, num programa itinerante. Programa itinerante que nós estamos realizando em vários lugares, praças esportivas da cidade de Parnaíba. Não perca o próximo programa, estaremos sempre destacando futebol internacional, nacional, Campeonato Brasileiro A, B, C e D, da série A, B, C e D, também as competições amadoras. E aí nós estamos trabalhando para lhe deixar bem informado no esporte parnaibano. Campeonato Amador é aqui na Alô Esportes. Celso Carvalho. Não, você disse tudo. Hoje essa edição está encerrando por aqui e que torcemos que seja, e vai acontecer sim, seja duradouro. Nós acreditamos muito no trabalho profissional do nosso produtor e responsável por esse trabalho, que chama o Adriano, e você, Vicente, pela sua experiência. E na próxima edição teremos também mais uma pessoa que conhece futebol, principalmente futebol, que ele é, além de futebol, ele é educador físico, que é o Paulinho, que foi um dos maiores jogadores de futebol piauiense, jogou não só no Piauí, mas jogou em outros estados, no Ceará e Pernambuco, aliás, na Paraíba. E eu quero aqui dizer para vocês que eu estou brilhantemente contente e feliz pela primeira edição desse programa e que o próximo realmente seja bem melhor. Quero que vocês nos acompanhem, nos prestigiem e que procurem realmente colocar sua marca aqui, porque nós temos um leque de visualizações de quem estão acompanhando, que nós vamos falar especificamente no programa Alô Esporte, sobre o esporte de modo geral. É isso aí, até o próximo programa de algum lugar, de alguma praça esportiva da cidade de Parnaíba. Antes de encerrar as palavras do amigo Zezinho, finalizando o programa, eu queria agradecer aqui ao meu amigo Celso, que eu tive o prazer de conhecer, estar aqui hoje, sendo convidado de honra do primeiro programa dessa TV. E Celso, com certeza dias melhores virão e novos programas virão para que possa deixar bem às claras o que significa fazer esporte. Tá bom. É isso aí, até mais.